Abra comigo o texto de Efésios, capítulo 2, verso 1 em diante. Deixa sua Bíblia aberta e nós já voltaremos nele já. Gostaria de começar trazendo uma reflexão para você nessa noite. O que você recebeu a nossa divulgação do culto dessa noite? Você recebeu esse trechinho que eu vou ler agora. O que uma criança recém-nascida, um empresário bilionário, um morador de rua, um presidente tem em comum? O que você acha que existe em comum uma criança, um recém-nascido, um empresário bilionário, um morador de rua ou um presidente? O que há de comum entre essas pessoas? Aos olhos de Deus, sem Cristo, todas estas pessoas estão na mesma condição. Todas essas pessoas. E talvez o mundo nos classifique por meio da cor, da cultura, da nacionalidade. Mas quando você abre o texto de Efésios capítulo 2, esse texto nos mostra como Deus nos vê, como Deus vê a humanidade. E a notícia não é boa. Ao olhar tudo isso, ao olhar tudo que está nesse texto, em uma boa parte desse texto a notícia não é legal. Porém, no meio da pior notícia da Bíblia, que é essa notícia aqui, entre as várias má notícias que a Bíblia declara e revela, encontramos uma das melhores expressões registrada nas Escrituras. É sobre esta palavra que nós iremos conversar nessa noite. Diz assim o texto de Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Vai com calma, sem pressa, degustando tudo que você vai ler, sem nenhuma pressa. Dá uma pausa, não fica pensando no jogo do Brasil de ontem, nem fica pensando no próximo. Se concentra aqui agora. Não fica tentando escalar o Hendrick antes da hora. Calma. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: vocês estavam mortos em delitos ou em transgressões e todo tipo de pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que neste momento, agora, está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, seguindo os desejos e os pensamentos, ou seja, seguindo todos os desejos e todos os pensamentos propostos por nossa natureza pecaminosa. Como os outros, éramos, por natureza. Algumas versões você encontra a palavra
filhos da ira. Em outras versões, merecedores da ira. Mas Deus. Repete comigo. Mas Deus. Repete comigo. Mas Deus. Que é rico em misericórdia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Pelo grande amor com que nos amou, Deus nos vida. Com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que virão, nas eras que estão por vir, a sua incomparável riqueza registrada como graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que nem ninguém se glorie, porque somos suas criaturas, suas criações. Somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou para nós antes da fundação do mundo e para praticá-las. Eu não sei como você encara esse texto, eu não sei como você se sente ao encarar esse texto, eu não sei o que passa por sua mente, por seu coração, por suas emoções, quando você se encontra com esse texto, com este texto que é a palavra de Deus revelada a todos nós. Nessa noite eu quero te apresentar algumas etapas que estão nesse texto. A primeira parte é a tua condição, a segunda parte é a tua natureza, a terceira parte é a vida, e a quarta e última parte, o propósito. Então, por meio dessas 4 palavras, eu quero resumir tudo o que está registrado nesse texto com você. Todo ser humano precisa conhecer a sua condição de Deus, e a primeira pergunta que eu te faço nessa noite: você saberia responder qual foi a sua condição diante de Deus em Cristo Jesus? Todo ser humano precisa conhecer a sua condição. Todo ser humano precisa entender a sua condição diante de Deus. E a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, quero compartilhar com você nessa noite, é a sua, a minha condição diante de Deus. Todo ser humano, e a primeira condição, ela está aqui, ela está escondida aqui, ó. Estávamos mortos. Guarda bem essa expressão, porque ela será repetida 5 vezes. Ela será apresentada nesse texto durante 5 vezes. A primeira vez, ela aparece no sentido negativo, em delitos e transgressões.
Porém, as outras 4 vezes que ela aparecerá nesse texto, ela aparecerá no sentido positivo. Todo ser humano nasce espiritualmente morto. E morte nesse verso, ela explica 2 coisas: morte física e morte eterna. Ela pode ser evidenciada, ela pode ser vista, ela pode ser analisada em 2 estágios. O primeiro estágio é aquele primeiro estágio que nos separa da pessoa querida, da pessoa amada, do amigo querido, do familiar querido. Esse é o primeiro estágio. O pecado, a maldição que somos, que trazemos, ela é registrada, ela é vista pela morte. Gênesis 3 é a porta de entrada, capítulo 5 de Romanos, você verá isso lá direitinho. Pela morte, por meio da desobediência de Adão, entrou a morte nesse mundo. Você sabe o que houve lá na queda, Gênesis 3, capítulo 15. Você sabe da desobediência, da separação. E separação naquele exato momento não foi a física. A separação em Gênesis foi a separação espiritual que você terá que enfrentar no segundo estágio. Eu terei que enfrentar no segundo estágio. Todo ser humano terá que enfrentar no segundo estágio a morte espiritual, a morte eterna. Então a morte, ela se apresenta em 2 estágios na nossa vida. Ela se apresenta no ambiente físico, quando eu vou ser separado deste ambiente. Eu serei separado desse ambiente material. Eu serei separado desse corpo físico. Você será separada deste corpo físico. Nós seremos, como diz a linguagem moderna, nós seremos desconectados. Nós não teremos mais um sinal que nos liga a esse mundo. O sinal será interrompido. Você e eu seremos separados deste mundo e automaticamente nós estaremos diante de Deus no próximo estágio. E Hebreus 9, capítulo 27 diz: morre, segue-se o juízo. Não há tempo não há espera, não há estágio de uma negociação. Morreu, segue-se o juízo. Por isso que a gente continua afirmando que enquanto há vida, há esperança, porque depois que você perder a conexão com este mundo, não há mais chance, não há mais tempo, não há mais como reverter a proposta, porque a Bíblia diz: segue-se o juízo. E o juízo, ele pode ser benéfico, como ele pode ser totalmente negativo. O que você precisa entender, o que eu preciso entender, o que todo ser humano precisa entender, compreender, é o seu estágio, é como ele é como ele funciona. Sem Cristo, ele está separado. Sem Cristo, ele está separado. Ele está morto. Morto, guarde isso nessa noite. Morte significa separação, ou física ou eterna. Isso quando Paulo diz nesse texto, capítulo 2, verso 1, quando ele diz: estávamos mortos por meio ou dentro das nossas transgressões e pecados. Estávamos mortos por causa disso. E aqui a aplicação simples é: incapazes de buscar a Deus, incapazes de agradar a Deus, incapazes de se salvar, incapazes de produzir uma vida espiritual. Estar separado de Deus
é sinônimo de incapacidade. Ninguém conseguirá se achegar a Deus, ninguém conseguirá se salvar, ninguém vai conseguir produzir vida espiritual, ninguém vai conseguir agradar a Deus, ninguém vai conseguir buscar a Deus. Enquanto você e eu estivermos, ou por algum momento, ficamos afastados desse Deus, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos erros, pela vida, pelo estilo de vida que nós construímos ao longo da nossa vida. Naquele período, talvez o seu estágio era naquele período, porque Paulo fala aqui em uma linguagem passada, estávamos. Mas ele não se esquiva, ele não tenta escapar e denunciar aquilo que ele era, aquilo que todos são sem Deus. E Paulo diz: eu era um desses. Mas o que eu preciso destacar para você nessa noite é esse passe, é essa ideia de pessoas que são incapazes. Como diz o próprio Paulo em Romanos capítulo 3, do 1 ao 3 em diante, ali ele vai resumir toda aquela sessão longa com uma única frase: não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Não importa o meio, não importa a forma que o ser humano tente construir, tente erguer o seu próprio sistema religioso, os seus próprios códigos morais, a sua própria esperteza. Não importa o que ele construa, não importa o que ele faça, ele é incapaz. Ele não tem condições de se achegar a Deus. Nossa, que sistema religioso bonito, como é capacitado, que vida moral, que religiosamente corretinho. Mas só há um único caminho, uma única vida, uma única verdade. Não há verdades, não há caminhos, não há vidas, pessoas, não, só há um caminho, só há uma verdade, só existe uma vida, e se diz Jesus Cristo. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Não há vida, não há verdade, não há caminhos fora de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo: incapacidade. Morte aqui é incapacidade. Quando você avança capítulo 2, verso 2 ao 3, você verá algumas coisas nesse texto, nos quais nós vivíamos, seguíamos a presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nesse exato momento nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Se você anteceder, se você voltar, porque vivíamos, fazíamos a vontade da nossa própria carne. Então Paulo apresenta a natureza da sua condição. Você está morto. O que isso significa? Separação. Por quê? Porque você está dentro de três sistemas: o sistema do mundo, o sistema do príncipe desse mundo e o sistema da tua própria natureza pecaminosa. As suas transgressões, as minhas transgressões, elas geraram para nós uma morte espiritual. O mundo está morto. O sistema do mundo está morto, moralmente morto. Ele pode produzir, ele pode fazer coisas magníficas, mas moralmente falando, ele está falido, ele está morto, ele está destruído. Porque ou ele caminha pelo seu próprio governo, fazendo o seu próprio desejo, decidindo o que quer fazer longe de Deus, longe de Jesus,
longe dos mandamentos de Jesus, o que o mundo prega para nós, que não está dentro das Escrituras, ele é um sistema falido. E se o mundo não está sendo construído por aquilo que o homem quer, ele está sendo construído pelo incentivo e pelas propostas do diabo, Satã e toda a sua corda de principados e potestades. Não há como o mundo escapar, não há como as pessoas escaparem. Ou elas estão fazendo a vontade do sistema moral mundano, caído, quebrado, longe da vida de Deus, longe da proposta de Deus, ou ele está fazendo a vontade do diabo. E tudo isso sendo governado pela sua própria natureza. Essa é a condição espiritual de qualquer pessoa que não está em Cristo Jesus. Se você perceber, por natureza, você não muda a natureza, você não costura a natureza. Você nunca vai ver um cachorro miar. E você nunca vai ver um gato latir, porque não faz parte da sua natureza. Natureza não se costura, natureza não se melhora. Natureza é, por natureza, desobedientes. Por natureza, tínhamos prazer em transgredir a lei de Deus. Por natureza, merecedores ou filhos da ira. Você já parou para pensar? Respira um pouquinho. Pensa um pouquinho sobre qual é a sua condição, sobre qual é a minha condição, qual éramos ou qual era ou qual é a sua condição nesta noite. Porque se você caminha em um mar de transgressões, se você caminha sendo governado por um sistema mundano, se o seu prazer ele é deixado fluir, deixado correr, os seus prazeres pecaminosos, meu irmão, muito cuidado com isso. Porque possivelmente você está satisfazendo a sua natureza pecaminosa. E esse é o estágio geral de toda a raça humana, todo mundo, desde o recém-nascido até o seu fim de vida, ele está incluído nisso. Mas, todavia, você entra e abre o capítulo 2 e se encontra com o verso 4. E o verso 4 é aquilo que eu nomeei como o título da minha mensagem, é a grande virada. É a grande transformação, é a grande chave, porque Paulo ele vai descrevendo, se você percebe a linguagem, toda a linguagem no passado. Nós éramos, eu era, nós vivíamos, eu vivia, e agora você precisa prestar o detalhe nos versos anteriores, porque ele só classifica um grupo que ainda permanece: os filhos da desobediência. Porque os filhos de Deus não são filhos da desobediência. Os filhos de Deus são filhos da obediência. Os filhos de Deus não são filhos da desobediência. Os filhos de Deus são filhos da obediência. E os filhos de Deus não estão nesse quadro. Quem está nesse quadro anterior são os filhos da desobediência. Paulo está trazendo o grande contraste, a grande beleza, a profundidade do mistério chamado Evangelho. Paulo está dizendo a um grupo de crentes na cidade de Éfeso, ele está dizendo: olha, vocês eram desta forma, ou vocês eram governados por sua própria vontade, ou vocês eram governados
por principados e potestades. Vocês eram por natureza filhos da ira. Mas Deus, Aleluia. Aleluia. Que é rico em misericórdia. A misericórdia é aquele sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, alguém que cai em plena desgraça, acompanhado, a misericórdia acompanha um desejo, uma disposição de ajudar e salvar pessoas desgraçadas, pessoas que não mereciam. A misericórdia se compadece do que não presta, do imprestável, do desgraçado, do desobediente, do inimigo. A rica misericórdia de Deus se manifestou diante de todos os homens, para dizer assim: eu serei misericordioso com você. Eu não consigo vir a você sem ser misericordioso. Eu sou rico em misericórdia. Você não entende a profundeza deste evangelho se você não entender a desgraça em que você se encontrava, se você não entender quem você de fato era. Você já parou para meditar nisso que esse texto diz? Por natureza, filhos da ira de Deus. Não eram carinhosos, não eram bonitinhos. Deus olhava para mim, Deus olhava para você e Ele sentia ira. Não era bondade. As pessoas confundem gostar com amor. Deus nunca gostou de você. Deus te amou e foi misericordioso comigo e com você, porque você não tinha nenhuma afinidade para Ele gostar de você. Tudo que você poderia produzir era para transgredir a lei dele, era para afetá-lo, era para deixá-lo irado com você. Porém, todavia, mas Deus, segundo a sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor, que me amou, como diz a música, o desgraçado era eu. O pecador era eu. O destituído de toda a glória, de toda a bondade, era eu. O afastado de Deus era eu. O perdido era eu. O condenado era eu. Mas Deus, por sua rica misericórdia, olhou para esse desgraçado aqui e disse: eu te amei. Eu estou a fim de te salvar. Eu estou a fim de te transformar. Eu estou a fim de oferecer a você a vida. Eu estou a fim de oferecer a você, seu imprestável, seu desgraçado. Eu, por misericórdia, eu, por te amar, oferecerei a você o meu único filho. Se você não entende, se eu não entendo a minha condição, talvez o hino que eu cante você cantou nessa noite
poderá nos colocar na condição de achar que Deus nos deve ainda alguma coisa. Porque quando você entende quem você é, ou quem um dia você foi, eu não sei se você tem coragem de peitar Ele e dizer que Ele te deve ainda alguma coisa. Eu ainda faço isso. Eu ainda tenho a coragem de me aproximar dele e com muita delicadeza e com muito mau jeito, eu falo para ele: se tu quiser, poderia fazer isso por mim, porque eu não sou nem um pouquinho digno de te pedir nada. Tu já me deu tudo que eu preciso e tudo que eu tenho de maior valor na minha vida. Tu me deu é Cristo. Como diz um louvor muito antigo, eu tenho tudo. Tu és tudo para mim. Tudo. Tudo. Eu não sinto falta de nada, porque eu tenho tudo. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que eu preciso. Cristo é tudo que nós precisamos por causa da sua rica misericórdia, por causa do seu grande amor, por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz: tudo isso eu te dei, eu te fiz assentar, eu te fiz ressuscitar dentre os mortos, eu te coloquei assentado como meu filho para te revelar, para te mostrar, para revelar. Para tudo que vai surgir, eu não sei para quem Deus vai nos revelar, para quem Deus vai nos mostrar. Mas Ele está dizendo para que todos vejam a beleza, a profundidade da minha graça, da minha misericórdia, do meu amor. Eu fiz você se assentar nas regiões celestiais. Ah, meu irmão, se um dia você entender isso, você não está aqui, meu irmão, você está assentado em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando você entender que você tramita entre dois mundos, você caminha entre dois mundos, você não entra na presença dele, você sempre estará na presença dele. O que você colhe dele são manifestações dele, aonde você estiver. Ele não veio aqui, ele sempre esteve aqui. Ele não estava, ele não chegou, ele esteve o dia inteiro com você, ele passou um mês com você, ele passou a semana com você. Não importa onde você estava, não importa se você chegou aqui, o que importa é se ele manifestou-se a você aonde você estava. Não importa se foi neste lugar, não importa se foi na sua casa, não importa se foi no seu trabalho, você está todo dia, 24 horas do seu dia na presença dele. O que você precisa, talvez como aquela mulher, é tocá-lo. Aonde você estiver, é tocá-lo e perceber, receber dele a manifestação da sua presença. Porque você está nele.
assentado nele, assentado com Cristo Jesus, para ser revelado na era, ou para ser revelado no tempo que virá. Você encontra isso aí no versículo 6, 7, 8 em diante, você vai encontrar isso aí. Essas questões, ressuscitados, você está assentado para ser revelado e para ser mostrado como a riqueza, graça de Deus. Ah, meu irmão, isso muda tudo. Muda tudo, tudo. Que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, diante de Deus Pai, diante de Deus Filho, diante de Deus Espírito Santo, conectado entre esses dois mundos, andando é como você. Eu gosto dessa expressão, eu e você, crentes em Jesus Cristo, nós andamos em dois mundos. Ora, tu está acessando as regiões celestiais para que elas se manifestem neste mundo físico. É como se você acessasse as regiões celestiais e ela passasse por meio de você e acessasse esse mundo físico. É por isso que as curas acontecem, é por isso que as línguas vêm, é por isso que os dons ocorrem, é porque o céu vai se manifestando por meio de nós, através de nós, nesse mundo caído, nesse mundo destruído. É por isso que a igreja precisa se levantar em poder, em glória de Deus, para revelar nesse mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua poderosa e maravilhosa luz. É preciso entender isso, é preciso entender que você é a manifestação de Deus neste mundo. É Deus manifestando-se. Você está conectado a esses dois mundos, com os seus defeitos, com os seus acertos. Tudo isso faz parte do como Deus está nos melhorando, Deus está nos levando à imagem, à semelhança do seu Filho. Ele está nos levando para sermos semelhantes ao maior, àquele que tem toda a beleza, toda a formosura. Deus está nos encaminhando para sermos imagem e semelhança dele, mas isso ainda não está completo, e isso ainda não é perfeito. Mas, irmão, minha irmã, nós somos filhos da obediência. E os filhos da obediência manifestam o poder, a beleza e a majestade desse Deus. Então, meu irmão, isso só acontece pela graça. Vai comigo lá no capítulo 2, verso 8. E ele diz assim: olha, meu irmão, presta bem atenção. Não é por mérito, não é por obra, não é por sacrifício, é por confiança absoluta pela graça. Graça. Graça é um favor imerecido. Graça que nos foi oferecida, um exemplo barato, simples. É como a esmola que eu e você às vezes oferecemos a um mendigo, a um morador de rua. Aí você, por graça, tira algum valor do seu... E você, né? Às vezes o doador acha que está fazendo um grande favor. Às vezes quer bater uma foto para colocar lá no seu Instagram. Olha a doação que eu fiz. Não. Deus agiu segundo o amor, que não pede nada em troca, não busca reconhecimento algum. Aí ele, como o que oferece a oferta, diz ao mendigo André, que está sentado em uma calçada, ele vai passando e vai falando assim: Andrezinho. Eu olho para ele e digo: oi, eu tenho alguma coisa para te oferecer, você quer? Eu falo: quero. Eu estou com fome, eu estou desesperado, eu não tenho para onde ir, sou sem eira, sem beira, perdi tudo, perdi o caminho, perdi a minha vida, perdi a minha rota, eu não tenho mais nada, eu não sei quem eu sou. Aí ele diz: eu tenho aqui algo a te oferecer. Eu te ofereço o meu Filho Jesus Cristo.
Isso é a graça. Isso é a oferta dada ao mendigo. E o mendigo de cá estica a mão para ele. Ele fala: eu recebo esse teu pão da vida. Eu recebo essa tua vida. Isso para mim é graça. Isso eu não mereço. Tu está me fazendo um favor. Eu aceito de bom grado. Eu recebo. O mendigo nunca vai ir para daqui para lá dizer: eu fiz alguma coisa para receber, porque isso é graça. Um mendigo como eu, um desgraçado como eu, não tem nada para dizer a não ser obrigado. Isso é graça. Não tenho mérito nenhum. Não posso te agradecer, não posso te dar nada, porque isso é pura graça. É isso que Paulo está dizendo nesse verso 8. É pela graça, por meio da fé, acreditando, colocando todo o teu coração, toda a tua confiança naquilo que o ofertante está te dando, naquilo que o ofertante está te oferecendo. Eu estou te oferecendo o meu filho, eu estou te dando a melhor condição, eu estou te dando a própria vida. O que você tem que fazer é só receber. Isso não é mérito, isso é graça. Isso é pela fé, não é por obras. Para que o mendigo André não diga: tu me deve alguma coisa. Para que o mendigo André não diga: tu tem que fazer, que eu recebi o teu filho. Para que o mendigo André daqui a uns anos não diga: olha, se não fosse por mim. Aí Paulo está dizendo: é pela graça, mediante a fé, para que tu não se glorie, para que tu não se orgulhe, para que tu não se sinta o popstar do Evangelho, para que tu não se sinta o maioral entre os evangélicos, entre o mundo. Não, é pela graça. Eu te ofertei isso, eu te dei isso. Mediante a fé você não faz nada, você só recebe e fica no teu lugarzinho, caladinho, cumprindo o que eu quero, porque é pela graça. Aí vamos fazer jus ao que o Roberto disse: para que ele cresça e eu diminua, porque é pela graça, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Ah, meu irmão, é pela graça, porque somos, aí o verso 10 termina assim: porque somos sua criação, criação de Deus, realizados em Cristo Jesus. Quando você recebeu, quando você disse um sim, sabe aquele estágio? Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Aí você fez essa oração: perdoa os meus pecados. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Aí alguém orou por você: Senhor Jesus, escreve o nome dele no livro da... perdoa os seus pecados. Naquele momento, uma chavinha virou. Naquele momento, Deus te colocou, o Espírito Santo veio, te pegou e te colocou para dentro de Jesus Cristo. Aí em Cristo Jesus, o texto que você vai ler depois de novo, ele te batizou lá dentro de Jesus, ele te colocou para dentro de Jesus, ele te enxertou em Jesus Cristo.
Aí imagina sabe aqueles filmes de bruxa, que tem os caldeirões, a bruxa vai colocando um negocinho aqui, um negocinho ali. Aí é como se Deus te colocasse dentro de Cristo e começasse a mexer as coisas como um grande criador lá dentro. Aí ele começa a colocar este mendigo lá dentro dele, esse desgraçado lá dentro dele, esse filho da ira, esse desobediente, esse contra ele, aquele que vivia em transgressões. Aí ele coloca essa pessoinha aqui lá dentro dele, dentro do seu filho. Aí ele começa a mexer, ele começa a mexer, ele começa a mexer, ele começa a mexer. Aí ele vai tirando isso, ele vai tirando aquilo, ele vai tirando, ele vai banhando ele vai lavando por meio do sangue do seu filho. Aí aquela sujeira, aquela costra de sujeira vai caindo, vai limpando. Aí as vestes que eram sujas, como diz o profeta, se tornam mais alvas do que a neve. Aí ele vai tirando você do ambiente da morte, porque você morreu com Jesus Cristo, e ele vai tirando você. Agora não está mais sujo, agora está brilhando como luz, as vestes são brancas como a neve. Agora vem para fora, vem Andrezinho, vem. Não, mas eu não sou digno, não, agora é filho, agora é meu filho, porque todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Você não é mais um desgraçado, você não é mais um filho da desobediência, agora você é meu filho, você agora é um filho de Deus, glorificado de todo pecado. Eu te construí, eu te refiz. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as boas obras. Você foi feito para isso, para as obras que eu criei para você antes da fundação do mundo, para que você andasse nela. Meu irmão, a salvação não é para te deixar passivo, inerte. A salvação é para revelar em você as obras de Deus. A salvação é para revelar em você a grande obra de Deus. É para dizer a este mundo caído: há poder em Deus, há poder no Evangelho de Deus, há poder em Deus, e eu sou a prova viva disso. Eu sou o mendigo que um dia fui colocado em Cristo Jesus, mas fui como mendigo, e quando eu retornei como filho de Deus. E meu irmão, é isso que nós temos que celebrar. É isso que nós temos que celebrar nessa noite. É isso que nós iremos celebrar nessa noite. É isso que vamos fazer memória nessa noite. Nós nessa noite iremos trazer à memória aquilo que te dá, aquilo que me dá louvor, aquilo que me dá, aquilo que te dá a esperança.